Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rede do Campo On, o podcast da Rede do Campo. Eu sou a Laura, participante da Comissão de Marketing da Rede do Campo, e é um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje, estreando aqui com a gente, está a nossa Eveline. Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Eveline, eu sou gerente de marketing da Rede do Campo e hoje a gente vai bater um papo muito legal com dois convidados inédito aqui hoje também, o Zé Benedito. A gente vai falar sobre RH. Aproveitando, já ativa o sininho, segue aí a gente nas redes sociais e segue também o nosso canal Rede do Campo Oficial. Isso aí, comece apresentando pra gente, Zé. Sou José Benedito, eu trabalho com consultoria e educação corporativa há 14 anos. Tem um instituto, que trabalha diretamente com os negócios, com as empresas, e a Rede do Campo, parceira, que a gente já está aí há 3 anos juntos, né? Obrigado pelo convite, vai ser um bom bate-papo, tenho certeza disso. Pablo. Eu sou o Pablo, diretor associado da Rede do Campo. Acompanho, estou com a rede desde a fundação. Me tornei diretor dela no ano de 2017, quando me tornei sócio lá do Humberto. E atualmente faço parte. Atualmente não, desde quando eu cheguei, já me falaram, toma essa área aqui para você ajudar a gente a cuidar. Então eu faço parte da comissão de RH desde a estruturação dela. E hoje estamos aí, firme e forte, no propósito de desenvolver as pessoas, os talentos da nossa rede. Muito bacana, a gente vai bater um bate-papo aqui do RH, mais focado no agro, né? Vamos começar falando, vocês dois aí que estão mais à frente dessa área no nosso setor. Quais são as dificuldades que vocês encontram? Principalmente o Zé aí que está rodando bastante, né? O que vocês veem em comum entre as lojas que tem essa dificuldade do RH no agro? Vamos lá, começar? Pode ficar à vontade. O Zé hoje é visita, ele é mais visita ainda do que eu aqui, então Tá certo. o Zé capricha aí pra gente. Olha só, são muitos desafios quando a gente fala de recursos humanos, haja vista que as empresas são feitas de pessoas e cada vez mais a necessidade de dominar esse assunto, de dominar métodos, práticas e saber lidar melhor com as pessoas. As lojas, como toda a cadeia do agro, passa por esse desafio, como também os outros setores. A gente passa por uma necessidade muito grande de trazer talentos, atrair talentos para dentro dos nossos negócios. A gente tem muitas oportunidades e elas muitas vezes não se concretizam, porque falta muitas vezes pessoas capacitadas para isso, né? Então, o desafio é real. É real também que esse desafio nos leva à necessidade de nos aprimorarmos. Melhorar a gestão de pessoas, olhar para isso com um olhar diferente. A gente fala muitas vezes das vendas, de finanças, mas por trás tem gente. E qual que é a provocação para as lojas e para todos que são do agro que estão nos assistindo agora? O quanto que eu, olhando para o meu negócio, tenho intencionalidade e iniciativas práticas na gestão de pessoas. E aí não pode ser só no discurso, né? A gente tem que ter políticas internas, claras, papéis de trabalhos e responsabilidades bem definidos, porque muitas vezes a gente vê dentro da gestão de pessoas muitos ruídos, muitas dificuldades, porque falta clareza de comunicação. E talvez a comunicação é 95% ou 99% dos problemas que a gente tem, não só dentro de uma empresa, mas na nossa vida. E aí a gente falando de gestão de pessoas, está aí um pilar que merece um olhar carinhoso, cuidadoso dos gestores quanto à comunicação dentro da organização. O quanto que a nossa equipe sabe realmente o que precisa ser feito. Então, falando de RH e os desafios, eu acho que comunicação é um ponto central que não só as nossas lojas estão buscando se desenvolver, como também o mercado como um todo dá uma atenção para isso, que a gente vai ter resultado, com certeza, melhorando o nosso processo de comunicação. Faz sentido isso para você também? Total, é a base de tudo e é o que você falou, é na vida, né? Só Na que vida. isso, o reflexo dentro das empresas é muito grande. A gente percebe hoje uma dificuldade das pessoas conversarem de forma aberta, de forma madura, muito grande. Então as pessoas hoje criaram uma facilidade de mandar áudio, de digitar texto muito grande. Ficou tudo fácil, muita gente vai para as redes sociais falar de assuntos polêmicos e falam a reveria. Mas para sentar e ter uma conversa difícil, as pessoas eu vejo que evitam muito. E talvez os problemas podem começar na liderança, onde a própria liderança já evita conversas difíceis com o time. E às vezes não incentiva que as pessoas conversem, se comuniquem abertamente e principalmente que se façam entender, né, Zé? Sim. Que é o que você bate muito em cima e fala o quanto é difícil a comunicação ser efetiva. Porque às vezes tem muita comunicação, assim, tem muita conversa, mas às vezes não é a comunicação que a gente espera, não é a comunicação efetiva que traz resultado, que faz as pessoas se aproximarem, se conectarem de verdade, para fazer com que uma organização prospere, que ela flua, né? Que ela tenha esse dia a dia que é prazeroso das pessoas estarem. E eu particularmente vejo que sempre o gargalo fica na comunicação, as pessoas se entenderem.
E o dever do líder é esse, fazer essas pessoas pegar esses talentos, que a gente vai falar disso aí também, né? O quanto já é difícil captar bons profissionais, no nosso segmento, pelo quanto ele é técnico, mais um desafio ainda, e fazer essas pessoas serem produtivas juntas, aí que está o diferencial das empresas de sucesso e das que não conseguem reter essas pessoas, né? Tem uma fala que eu faço nos treinamentos e nas consultorias, que eu sempre falo assim, líder, equipe, vamos ter uma conversa mais adulta, mais madura. Tem muita conversa de quinta série dentro das empresas. Não que a gente não tenha que ter os nossos momentos de quinta série, porque também um ambiente, né, pesado não vai fazer a coisa acontecer. Mas a gente tem que ter uma conversa mais de adulto. Às vezes a gente passa o dia com umas bobeirinhas, umas picuinhas, umas bobaginhas, que aquilo ali podia ser resolvido, nem ser levado aquilo para frente. Então, acho que vale uma reflexão também da necessidade de maturidade das pessoas, trabalhar mais a maturidade e com comunicação. Trabalhar mais papo de adulto, conversa de adulto e fugir um pouco dessa conversa de quinta série que muitas vezes está deixando muito negócio, amassando barro, rodando no mesmo lugar, não vai para frente porque fica nessas conversinhas que não vai levar para lugar nenhum. Tem que começar a ter alguém ali, a liderança é o ponto-chave disso, a gente vai falar mais disso. Tem que levantar essa bandeira e tem que trabalhar. Porque muitas vezes é ela que leva a conversa de quinta série. E aí ela quer lá fora um resultado enorme que na verdade é ela que está promovendo aquela bobagem toda ali dentro. Então isso tem que ser pensado. Que é um problema, mas só de você conversar com o seu líder, conversar com a pessoa que está ali do seu lado, você já poderia resolver de uma forma muito mais prática e mais assertiva, né? Porque muitas pessoas ficam, às vezes fica de conversa assim, boba mesmo, ao invés de sentar e falar assim, olha, acredito que isso aqui possa melhorar, isso aqui possa mudar para a gente conseguir crescer. Porque quando você está numa empresa, o seu objetivo é crescer e é o mesmo de todo mundo. Então, a comunicação, ela é um ponto essencial ali. Porque o Zé Benedito ele fala muito para a gente, né? Que a gente tem que ter o cuidado com o que a gente fala e com o que a pessoa entende. Então, é um ponto que a gente tem que estar sempre atento também. É como a gente conversar e conversar abertamente com as pessoas que estão ali com a gente. A maior parte do nosso dia que está ali do nosso lado. Sim, e falar com as pessoas certas também, né? Porque às vezes até chegar no líder já passou por várias pessoas que não iriam resolver o problema. E quem realmente poderia resolver ainda não chegou, né? Perfeito. Mas assim, vocês sentem que isso não é só uma coisa do agro, né? Acho que todas as empresas passam por isso. Sem dúvida. E o que vocês sentem que é o diferencial das empresas do agro? Assim, ó, nossa, no agro a gente enfrenta dificuldade disso aqui, que nas outras empresas talvez uma coisa exclusiva mesmo do nosso setor. Tem algo que vocês enxergam que é uma dificuldade maior por ser o nosso setor? A gente tem algumas... A CNA, se não me engano, em 2022, ela fez uma pesquisa. E nessa pesquisa, ela apontou que com jovens de 18 a 24 anos. E nessa pesquisa, 56% dos jovens disseram que não via futuro ou carreira dentro do agro. E aí falou assim, mas por que vocês estão falando isso? 42%, se não me engano, disseram que entendiam o agro como um trabalho muito árduo, muito duro e não tão bem remunerado. 38%, e eu queria que a gente tivesse atenção nesse 38%, não sabiam quais eram as oportunidades que tinham no agro. E 20% outros motivos. Quando a gente fala assim de um motivo específico, talvez um desafio dentro do agro, é muito desafiadora a tua pergunta, porque se a gente fala de gestão e fala de gente, gente é gente. E aí, quando você fala de pessoas, eu vejo que a gente tem desafios que pode até ter alguma peculiaridade muito singular ali, mas de um modo geral, o que aparece muito é muito comum, muito dentro do senso comum. Mas essa provocação mostra que talvez um bom desafio para o agro é a gente saber se vender melhor. Porque tem dois canais de negócios no mundo hoje que eles realmente têm muita oportunidade, que é o agronegócio e a tecnologia. As pessoas que olharem para o agro, então muitos jovens, talentos, quem está dentro do agro, até quem está dentro do agro, tem dificuldade de perceber o tamanho da oportunidade que o agro traz. E eu acho que nós também, enquanto rede, é uma oportunidade. A gente precisa vender mais isso, mostrar mais isso. Então, assim, falando de... E aí, por que você está dando esses exemplos? Porque é uma ferramenta importante de atração de talentos. É uma ferramenta importante de retenção de talentos. Porque às vezes a pessoa está com a gente e fala assim, eu vou para um outro setor. Mas por que você vai para outro setor se a gente tem tanta oportunidade aqui dentro? Mas qual oportunidade? Eu não estou enxergando. E às vezes está faltando a gente fazer o papel da galinha e não da pata, né? A gente tem que gritar mais as oportunidades que a gente tem, não é isso? Então,
Eu acho que aí essa pergunta que você me fez, que você fez aqui para nós, me trouxe essa lembrança, essa reflexão, que eu acho que cria um contexto dentro disso. E até dar os parabéns, né, pela Rede do Campo, o trabalho da Eveline aí à frente do marketing, o quanto tem sido fantástico nesse sentido, porque Perfeito. Agora nós estamos aqui exatamente promovendo o agro, promovendo a rede, e não apenas a rede, promovendo o setor como um todo, como a gente tem tido acesso, como o pessoal está vindo para esse canal nosso do YouTube, está interagindo e está percebendo o que a gente está contando, de coisas técnicas que às vezes ninguém entende. Igual você falou, pessoas de dentro da nossa própria rede, que às vezes nunca viu realmente o agro na prática e que tem acompanhado o trabalho aqui. A gente está conseguindo chegar com essa informação em muita gente para ir entendendo mais, aprofundando mais, descobrindo de tecnologias que estão sendo aplicadas no nosso segmento hoje, que pode ser ótimas oportunidades para a turma mais nova, que está chegando com uma visão muito diferente de negócio. Igual você falou, eu não quero um trabalho duro. Eu quero um trabalho que gere resultado, que seja impactante o que eu faço. Eu não quero que ele seja muito pesado, mas eu quero que ele dê muitos resultados. Perfeito. E esses jovens da pesquisa ainda a gente vê essa adolescência, eu falo muito isso aí, uma adolescência muito estendida, porque mudou a forma de criação. Né? A geração que está vindo agora, que a gente está tendo que captar para o nosso segmento e desenvolver essas pessoas, selecionar, é muito diferente. Então eu vejo que, assim, na minha curta ainda trajetória empresarial, do início dela para hoje, foi uma mudança muito drástica. As pessoas, vamos dizer, um adolescente, né? Não, o que eu falo adolescente estendido, mas vamos pensar, uma pessoa, um possível colaborador, em torno de 23 anos, que eu selecionei há 7 anos atrás, e esses que chegaram agora de 23 anos, é uma diferença muito grande. Muito. Então, a nossa missão como empresa, como rede, que, né, atinge uma parte tão grande do estado, chega em tantas cidades, é a gente também pensar em como desenvolver a base. Porque está vindo muito despreparado. Né? Eles saem da escola e aí não sei o que vai virar. Então, a gente tem que começar a pensar e voltar o nosso trabalho também de forma localizada. Todas as empresas que têm interesse em desenvolvimento, as ações comerciais que a gente participa, que a gente tem tão bons resultados, né? Vir para a base, preparar essas pessoas para que elas cheguem e comecem ao menos a entrar nas empresas. Recentemente, agora, uns dias, a gente abriu um processo seletivo lá. E aí, assim, você vê cada coisa que é chocante. O jeito que eles mandam mensagem, alguns vêm com os pais junto. Teve um que chegou lá e falou, você tem uma caneta aí para eu preencher meu currículo e deixar com vocês? Não, eu posso sentar aqui? Eu falei, cara, pode, mas assim, aí até quando meu sócio foi lá vai. conversar. Ai, nossa. Mas é engraçado porque, assim, eu nunca tive contato com o agro antes da rede. Então, diferente da Laura, que já tinha um contato ali com o pai dela, a família dela. E antes disso eu tinha muito preconceito. Quando eu estava na faculdade, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui agora. Então, assim, eu tinha muito preconceito, a gente via muita notícia falando que o agro tem uma imagem negativa hoje ainda, de quem não tem acesso ao conhecimento. Então, quando você começa a ter esse acesso, quando eu falei assim, eu tô para as minhas amigas, assim, eu moro em Alfenas e eu tô trabalhando numa empresa do agro. Aí todo mundo fala assim, nossa, então agora você só usa botina, você só anda de chapéu. Tá te devendo uma botina. Tô te devendo uma botina. É a menina da pecuária. Então, assim, o povo vê a menina da pecuária e me manda o áudio. Só que é muito mais extenso do que a gente vê. Hoje a gente vê muita fake news, muita notícia que não é assim. Eu vejo que é muito da minha geração mesmo. Não correr atrás, achar que é diferente. Eu via antes os meus avós trabalhando e é uma vida inteira na mesma empresa, independente se tem comunicação, se tá bom, se tá ruim, eu trabalho aqui, é aqui que eu vou me aposentar. Então, hoje a gente já vem com um pensamento muito diferente, mas falta um pouco da nossa parte também, que eu vejo assim, de não correr atrás, de esperar as coisas virem até mim, do que ir atrás das coisas. Então, essa é uma realidade muito grande. Mas quando a gente começa a entender e a ter acesso, a ver informações reais do agro, você vê que é muito diferente. Muito mais amplo. É muito mais amplo do que a gente tem acesso quando a gente não está nesse meio. Mas é mais uma falta de pesquisa, porque hoje a gente consegue ter acesso a tudo. Sim. Mas porque eles veem um agro muito assim como isso mesmo. Eles dão uma ruralizada, vamos dizer. Acho que do agro, tá na roça de botina com a... Eu tive até um caso bom esses dias sobre o agro, né? A gente tá falando de pessoas, mas só lá dentro aqui para falar disso. Eu tava em Belo Horizonte e um cliente pediu um negócio para mim, eu tava voltando já. E era num domingo, num feriado, na cidade vizinha lá.
E aí eu falei, ó, passa na loja, pega, queria uns intramamário lá, um dos maiores clientes nossos, vou levar aí na fazenda pra você. E a Isabela tava comigo no carro. E aí chegou lá, mas aí vai lá, vamos lá de uma vez que já vai mais rápido. E a hora que chegou, eu falei, desce comigo pra você ver o que é uma fazenda. Ela saiu de lá em choque. Que ela falou, eu não acredito que você é desse jeito. Porque é uma fazenda muito grande, que tira muito leite. Então ela fala assim, gente, isso é uma mega empresa. Uma grande empresa. Isso não é uma Sim. roça. Isso. São grandes empresas. Então o agro é muito diferente, né? E o que acontece na parte dos bastidores, na parte comercial nossa do agro, que a gente volta aí para as nossas lojas, é muito diferente do que todo mundo tem a visão. É Sim. muito diferente É mesmo. A gente demais. tem que mostrar isso sempre. Mas Perfeito. quando vocês trazem isso, pra mim faz muito sentido, igual a Eveline falou. Eu cresci debaixo do pé do café e eu falava que eu não ia trabalhar com agro. Sempre falei, não vou trabalhar. Meu pai falava, vira agrônomo. Eu nunca não quero trabalhar. E eu de dentro acompanhava tudo e não queria trabalhar por um preconceito de fora, por pensar, não, mas daí vou ter que usar botina, nem gosto. A gente mesmo, igual o Zé falou, a gente que tá dentro, às vezes, tem esse preconceito mesmo. E depois que eu comecei a trabalhar na rede, que eu fui entendendo o que era e o impacto que o agro tem. Porque eu vejo que a nossa geração tem muito essa ideia de, tipo, eu quero impactar. E o agro não vai ser o meio disso. Eu vou numa startup, eu vou numa empresa grande, porque lá eu vou impactar, vou fazer a diferença. Só que a gente vê que no agro a gente faz muita diferença. Quando a gente tá aqui, igual o Pablo falou, a gente tá fazendo uma diferença no agro de levar a informação para mais pessoas. E às vezes acho que é um pouco isso mesmo, a falta de informação, a gente tem que se vender melhor mesmo. Com certeza. Isso é o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro. Perfeito. E assim, o agro, a parte tecnológica do agro, né? Se eu quero ir para a de tecnologia, quer dizer, o agro, se você olhar hoje, tudo está dentro da tecnologia, está tudo envolvido. Mas enfim, é uma provocação para a gente refletir. E alguma das falas que vocês fizeram também faz a gente pensar que é o desafio dessa liderança geracional, né? Das gerações. Então, você tem lá um jovem de 17 anos entrando na tua empresa hoje, você tem um outro de 25, você tem um de 35, você tem um de 45 e você tem um de 60 anos. Gerações diferentes, percepções de mundos diferentes, vieram de culturas diferentes. O que isso também traz uma provocação importante para o mundo do hoje do RH dentro das empresas? A necessidade de uma liderança situacional, a capacidade do líder entender os perfis diferentes das pessoas. E o que é mais interessante é que tem ferramenta, tem método, tem pesquisa, psicologia, tem vários estudos sobre isso. E aí muitas vezes não tem que trabalhar isso só na tentativa e erro e no achismo. Tem muito conhecimento mesmo para ajudar. Tem muitas vezes que um feedback não é feito porque eu tenho medo de dar um feedback. Porque às vezes o jeito que você sabe dar um feedback é aquele truculento. É na base da porrada, é do 880, é o jeito que você foi criado. E você tem métodos, meios e ferramentas para fazer isso hoje. E muitas vezes você traz uma pessoa, ela é interessante, ela é capaz, ela começa bem, a ausência de feedback e de liderança vai levando ela por um outro caminho e de repente você perde uma pessoa, não por ela por si só, mas você contribuiu muito para isso. Eu acho que isso também é um ponto importante dentro do RH, de um modo geral, dentro das lojas, já que a gente busca por pessoas cada vez mais, mas às vezes a gente tem essa pessoa dentro da nossa organização e aí falta realmente essa habilidade de dar um feedback, volta lá na comunicação. E às vezes você tem aquela fala assim, não, Zé, sabe por que eu não falei ainda? Eu tô esperando juntar a mão cadiquim. Ó que juntar a mão um pouquinho, eu falo de uma vez só. Aí você imagina isso aqui, ó. Você sabe aquele ditado da gota d'água, não é isso? Não, foi a gota d'água e aí eu explodi, eu não aguentei. Criatura, raciocina comigo. Como é que você deixa um copo desse chegar até na boca para que uma gota d'água transborde? Você foi omisso esse tempo todo para querer que uma gota d'água fosse o ponto-chave para que você explodisse. Então, realmente, falta ali o quê? Capacidade de liderança, maturidade como líder, maturidade profissional, como gestora, como empresário. Porque eu não posso deixar que chegue no ponto da gota d'água. Que poderia ser resolvido na primeira gota. Na primeira gota. Na primeira gota já resolveria o Não tinha problema. transbordado. Pois é. Exatamente. E até para as lideranças, né, que a gente também precisa nos nossos negócios. A gente tem empresas aí da rede com muita gente trabalhando. A gente precisa de alguns líderes. E a gente colocar essas pessoas também e desenvolver elas já é uma missão muito grande. Muito e a gente grande, tem esse muito intermédio. Então a desafiador. gente tem que pegar boas pessoas, desenvolver, amadurecer, fazer elas estudarem e aprender técnicas de como lidar com gente, que é o principal, e fazer o restante do time desenvolver. Então são algumas camadas assim
que é realmente um desafio muito árduo. Eu acho que, na verdade, é o que tem para hoje. O mercado mudou, o jeito das pessoas mudou muito, o estilo de comunicação mudou muito. E começa tudo, você mesmo fala, né? Tudo começa na liderança. Isso. Tudo começa e termina na liderança. Tudo começa e termina na liderança. Então, se a liderança não está à frente, está se desenvolvendo, não está próximo desse conhecimento, de buscar formas de abordagem, de buscar formas de comunicação, ferramentas para análise de perfil, para entender o que cada um quer, porque é esse negócio de assim que as coisas aqui funcionam e segue, acabou, esquece isso. É como eu dou para cada um o que ele necessita da gente, de forma que respeite as regras do jogo, as regras da empresa. Estão alinhados ao talento dele também. Mas a gente precisa fazer isso, né? Por cada um e ter esse equilíbrio hoje de saber lidar de forma individual, respeitando o coletivo dos nossos negócios. E é um grande desafio. Sim. É um grande desafio. É uma missão bonita, né? O RH dentro da empresa, porque a gente percebe o quanto a gente consegue desenvolver essas pessoas profissionalmente e começa a perceber a vida pessoal delas tendo reflexo muito forte disso. Então, você começa a ver as pessoas tomando outras decisões, mudando a postura delas na parte social, mudando o relacionamento, mudando o estilo da família, por causa dessa proximidade, porque não são só mais negócios. A gente não senta para fazer um alinhamento comercial, é assim que funciona e vamos embora. A gente, na verdade, desenvolve sempre essa parte pessoal delas e a gente começa a ver o resultado interno. Até a gente tem conversado muito no RH, eu tenho falado muito isso ali com a Dani também, que por muito tempo a gente falou sempre assim, vamos desenvolver técnica, vamos desenvolver habilidade de venda, vamos desenvolver isso. Se a gente não olha para o lado comportamental, é meio que a base, é fazer uma casa no chão liso, sem fazer uma terraplanagem, sem fazer uma estrutura de base realmente sólida, porque o comportamento é o que vai mandar se essas pessoas ficam ou não ficam na nossa empresa. Porque aí as chamadas hard skills, né? As habilidades técnicas, é muito fácil de desenvolver. Se você pega uma pessoa que tem um bom comportamento, e um desses comportamentos é o querer, né? A proatividade, a pessoa que está engajada, que quer mesmo se desenvolver, as habilidades é fácil mais de ensinar, porque são processos, são coisas que tem um passo a passo a ser feito, e aí facilita muito. Então, o comportamento é a base de tudo. Eu acho que nessa fala tua merece até uma provocação para os empresários, para quem ocupa liderança dentro do agro, para quem, enfim, no orçamento das suas lojas, no orçamento do seu negócio, tem que ter uma linha lá chamada capacitação e treinamento. Você vê no agro, os parceiros, que o nome já fala, parceiros, traz muito treinamento técnico. Muito. Você monta um calendário de treinamento de uma loja, você tem até dificuldade de encaixar o treinamento técnico. Mas, gente, tem que ter mais treinamento comportamental. Tem que ter mais treinamento sobre comunicação, sobre gestão do tempo, sobre liderança, sobre produtividade. Tem que ter mais treinamento sobre isso. As pessoas, muitas vezes, o que está faltando ali na execução, com maestria de uma atividade, não é necessariamente aquela questão da técnica, mas é a atitude de pegar e fazer. Lembra do chá, né? O que é o conceito de competência? É o chá, o conhecimento, habilidade e atitude. Muitas vezes a pessoa tem o conhecimento, tem a habilidade, mas falta é a atitude, o sangue no olho, pegar o boi pro chifre mesmo. E às vezes precisa de treinamentos, às vezes não, sempre vai precisar, porque somos seres humanos. As coisas mudam, somos seres emocionais, relacionais, precisamos olhar para isso. E aí muitas vezes a gente vê alguns no mercado achando que isso é perda de tempo, bobagem, perda de dinheiro, e não é. Não é, acreditem, não é. Coisa simples, coisa simples. Estava falando de pesquisa, né? O Banco Mundial tem até uma pesquisa em 2022 falando sobre isso. O investimento em treinamento e capacitação no agronegócio chega até aumentar a produtividade em até 30%. É simples de ver. Você pega uma pessoa e dá um treinamento para ela sobre essa questão comportamental. Pensamento crítico. Hoje é um dos elementos, uma das habilidades mais importantes no profissional. Pensamento crítico. Tem gente que entra numa empresa e ele aprende então a fazer que esse copo tem que ficar do lado do outro. E aí ele faz isso há 5 anos e ele não sabe por que esse copo tem que ficar depois do outro. Aí você fala, criatura, por que esse copo está depois do outro? Mas quando eu entrei eu aprendi desse jeito. Falta o pensamento crítico no sentido de perguntar. Mas por que esse copo é depois do outro? E aí quando você vai fazer um treinamento, falando sobre isso, pensamento crítico, olhar, tudo mais, a pessoa descobre que esse copo não necessariamente precisa daqui.
ele pode estar do lado. Porque aqui faz com que eu faça uma operação que eu poderia fazer em 3 etapas, eu estou fazendo em 4. Quer dizer que se eu faço esse copo para cá, o que era em 4 passos, eu faço em 3. Quer dizer que eu tive uma economia em termos de etapas de processo de 25%. Vamos imaginar que isso fosse em tempo, 1 minuto. Então você economizou 1 minuto de tempo e eficiência operacional. Se você faz isso 10 vezes por dia, 10 minutos, numa semana de 5 é 50, num mês é 200 minutos, no ano, 2.400 não, 2.400 minutos. 2.400 minutos. Você vai dividir por 60, vai dar quanto? 40 horas? 40 horas? Uma semana de economia no ano por causa de uma etapa que você tirou da operação. E aí você vê os mercados cada vez mais competitivos, com margens mais acirradas, eficiência operacional muda o jogo. E aí isso está ligado diretamente à gestão de pessoas, à gestão de recursos humanos, a treinamento, a trabalhar melhor o senso crítico das pessoas, a trabalhar mais a questão comportamental das pessoas. É um exemplo prático disso. Então, coloquem nos seus orçamentos uma rubrica lá para qualificação, treinamento da equipe. Ah, mas seu treino acabou que fica bom, e aí ele vai embora para a concorrência. Nossa. Melhor assim, né, Zé? Melhor do que ficar ruim dentro da loja da gente. Aí o cara acha bom que o caboclo fica 10 anos ruim pelejando com ele lá. Aí parece que gosta da desgraça, né? Então não pode, a gente tem que pensar para frente, pensar para cima. Se ele ficar comigo 1, 2 anos, o que ele vai me dar de resultado junto comigo, nós vamos crescer junto em 2 anos, o que esse vai ficar comigo que não vai funcionar 10, 20 anos, não vai ser nem a metade do que esse em 2 fez. Isso é uma mentira muito grande, porque as pessoas às vezes vai só para um caminho. Então, mas se eu desenvolver ele vai embora. Tá, mas se você desenvolver ele e criar um ambiente para que ele possa ficar, ele fica. Uhum. E talvez não tenha que ficar aí por 10 anos. Sim. Talvez ele tenha que ficar por 1, por 2, por 5, dando o máximo que ele tem para entregar para a organização. Né? Mas são 2 partes. E às vezes a pessoa fala, eu escutei lá no podcast da rede, agora minha realidade vai mudar, porque o Zé Benedito falou que é só eu pôr lá no meu planejamento orçamentário, eu vou colocar uma linha para desenvolvimento e treinamento, vou mandar isso para os cursos, tudo que tiver na cidade, e agora deu tudo certo. Aí a pessoa vai para um curso com o Zé Benedito lá na CDL em Formiga, que vai ter agora Vamos de novo. Lá agora, hein? Aí vai lá o Zé, o pessoal sai de lá mais a milhão, fala assim, agora mudou a minha vida e mudou a empresa que eu trabalho. Ele chega de novo na segunda-feira, a liderança. Tá lá o ambiente que não colabora. Então, em pessoas a gente tem que desenvolver elas, enquanto a gente cria um ambiente propício para a produtividade, para o trabalho. Você falou o negócio da 5ª série, que seja descontraído, mas que seja extremamente profissionalizado. E é o desafio da liderança. Eu vou subindo tudo isso aí, levando as pessoas para a parte de conhecimento e não deixando que o ambiente se torne um lugar ruim. Porque a geração agora não quer saber de um lugar ruim. Não quer saber de um lugar que não causa realmente uma transformação social. Que é, o meu trabalho tem impacto no mundo. Eu faço algo relevante. Quando alguém me pergunta o que eu faço, eu falo sobre isso com a boca cheia mesmo. O meu trabalho é relevante, né? Que seja dentro da empresa, e essa empresa me mostra, né, o quanto a gente tem causado transformação num ciclo social. E às vezes as empresas nem isso fazem. Não contam para os colaboradores os resultados que tem, os planos, né, as metas que tem para frente. E isso é um desafio muito grande, porque aí as pessoas vão ficando muito soltas. Só fechando esse ponto que você trouxe, você abriu um ponto aí que eu defendo demais, não pode deixar de falar isso, não sei como é que tá o tempo aí. Pode falar. Eu falo demais, né? O treinamento, ele é um subsistema de RH. O que significa isso? Subsistema, ele é parte de um todo. Então eu tenho treinamento, recrutamento e seleção, plano de cargos e salários, tudo isso está dentro desse sistema chamado RH. O treinamento é muito importante, isso que o Pablo falou. Quando eu falo, eu tenho que ter uma linha para investir em treinamento. Mas o que não pode? Atenção, líder, presta atenção. Ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer pela tua empresa, por si mesmo. Quando eu mando a minha equipe um treinamento, ele chega nesse treinamento, faz a analogia do balão. A equipe vai para um treinamento, aquele treinamento, a pessoa é um balão. Aquele treinamento é o ar quente. Eu ponho o ar quente nesse balão e o balão vai lá no alto. A galera tá, uhul! Vão chegar lá na empresa e vão resolver tudo. Aí o que acontece na empresa e com o balão? O sol, a chuva, esse ar vai esfriando. O que esse balão vai fazendo? Ele vai baixando a altura dele. O que eu preciso ter dentro da empresa?
Líderes com energia. Líderes que entendam que motivar a equipe, que inspirar a equipe faz parte do trabalho dele. Para ele continuar colocando o balão nesse balão e continuar esse balão no ar. Porque muitas vezes o pessoal faz comentários muito rasos sobre treinamento. Ah, mas eu mandei pro treinamento. Foi muito bom, o pessoal foi, voltou, foi para uma palestra, ficou motivado, voltou, mas voltou tudo ao que era. Mas o problema não está na palestra, criatura, está no teu ambiente. Se as pessoas foram lá e voltaram e não encontraram no teu ambiente, eu vou lá numa palestra de liderança, no treinamento de liderança, o que eu falo? Liderança é exemplo. Se você quer que o funcionário chegue no horário e você chega atrasado, que exemplo que você está dando? Você quer que a pessoa se comunique melhor, você comunica errado, como é que exemplo que você está dando? Aí eu falo isso dentro do treinamento, a pessoa fala assim, nossa, o Zé tem toda a razão. Aí ele chega lá dentro da empresa, o líder que não foi para o treinamento, ou o dono que não foi para o treinamento, ele quer que essas pessoas chegam e aí, quer dizer, ele continua naquele estágio que ele estava e todo mundo vai... Não é assim que funciona. Então, é preciso ter tem que ter mais profundidade nisso. O treinamento é importante, mas ele não pode ser olhado como sendo o bode expiatório. Não mandei e resolvi meus problemas. Não tem bala de prata. Essa criatura vai chegar com um nível de consciência maior, mas você, como líder, tem que assumir a responsabilidade de continuar. Por exemplo, quantas pessoas vão para um treinamento, volta para dentro da empresa e o líder daquela pessoa não senta com ela e fala assim, querida, vamos lá, o que você aprendeu no treinamento? Traz para mim, apresenta aqui para o time. O que você aprendeu no treinamento para a gente ver? É uma forma, quando você ensina, você aprende muito mais. E aí, muitas vezes isso não existe. A pessoa foi para o treinamento, aí o líder, o responsável, fala assim, fiz a minha parte. Cumprir lá a obrigação que o RH está me cobrando, tem um programa de certificação que fala que tem que treinar a equipe, eu estou dando tantas horas de treinamento, tem um indicador de performance que é hora de treinamento eu estou dando. Ei, não é assim não. Mandou a pessoa para o treinamento, legal, agora voltou, eu preciso ter um acompanhamento para ter prática, para ter execução. Porque na aprendizagem, 70% é prática, é vivência. Eu fui para dentro de uma sala de aula, aprendi um conceito legal, simulei aquilo para dentro da minha realidade, fui para a minha realidade, eu tenho que botar no chão para funcionar. E aí é muito importante ter a rubrica, mas eu preciso, como líder, ter a consciência de que isso é uma parte de um todo, que eu também sou parte disso. Senão fica, às vezes, ele delega para um treinamento, mas treinamento não adianta nada. Palestra é bobagem, não adianta nada. Não, isso é uma conversa rasa de fuga, ou de quem não tem conhecimento do que está falando. Isso aí, muitas das vezes, na parte, assim, às vezes, da comunicação dentro das empresas e até no treinamento, fica uma sensação, às vezes, da liderança ali que fez, mas eu já mandei 2 vezes, não aprende. Mas às vezes está mandando uma pessoa de 25 anos que está sendo moldada por 25 anos. 50% do que ela está te apresentando foi moldado por terceiros. Foram os pais, foram os professores, a sociedade ali, os parentes mais próximos. Aí você quer que a pessoa que está com você há 6 meses e fez 2 treinamentos comportamentais mude radicalmente. E às vezes não tem essa paciência e a intensidade para ter uma distorção de tempo. Então, como que eu faço a pessoa desenvolver em 6 meses, o que ela levaria talvez 2 anos? É mais proximidade, mais intensidade. Falar a mesma coisa várias vezes. Lá eu brinco muito com as lideranças minhas lá, às vezes. Porque aconteceu isso. Eu falei, você já falou 100 vezes? Não. Então não vai desistir. Porque você mudou um monte de coisa que eu não desisti de você. Então você não pode, porque você falou 2 vezes, achar que a pessoa não é capaz de mudar. Ela é capaz, mas você precisa mudar seu argumento. Porque se já falou 5 vezes e não mudou, será que as pessoas estão realmente compreendendo o que você está falando? Muda a forma da abordagem. Você falou onde? Eu falei lá no chão de loja mesmo. Tá, então vamos tirar essa pessoa do ambiente, vamos tirar do ruído, vamos tirar do barulho. Vem para uma sala, num ambiente controlado e fechado. Acessa o coração dessa pessoa de forma sincera. Conecte com ela. E agora entrega a sua mensagem. E já se prepara para entregar de novo. Porque não pode exigir uma mudança radical de um dia para o outro, porque ela foi em 2 treinamentos lá, que nem foi você que você mandou em algum lugar, nem sabe o que foi falado. Aí você quer que essa pessoa mude da água para o vinho. Não é assim. Esse desenvolvimento ele é contínuo, é proximidade, conexão, ver as pessoas, mostrar que elas são percebidas ali e tem que estar próximo, porque senão não funciona. Não tem como rodar isso. Muito bacana, pessoal. Quanta dica valiosa, hein? Quando o assunto é bom, a gente nem vê o tempo passando. Então, eu vou pedir para todo mundo que está assistindo esse episódio comentar aqui
Qual sua dúvida em relação ao RH, já que é um assunto tão amplo, porque a gente vai ter que ter o episódio 2 desse assunto. Então, comenta aqui pra gente qual que é a sua dúvida, o que você acha que pode melhorar na sua loja. Alguma situação que passou e queria saber como que deveria ter feito. Que a gente vai trazer aqui num próximo episódio e a gente vai trazer esses 2 incríveis profissionais pra estar trazendo mais dicas pra gente. Garantiu a volta, hein, Zé? Vamos pro momento da marca própria? Vamos. E hoje a gente vai estar trazendo para vocês uma grande novidade. A gente já trouxe alguns episódios explicando da nossa marca própria de ração, que é a Campete. E hoje em todas as lojas da Rede do Campo, vocês encontram a Campete Premium com 25 quilos. Antes a gente tinha apenas com 15 quilos, mas a gente viu que ela é a queridinha dos nossos amigos, né? E aí a gente tá trazendo essa novidade, que é a Campete 25 quilos. Vocês encontram em qualquer loja da Rede do Campo. Muito bacana, pessoal. Agradecer também ao patrocinador desse episódio, a KWS Sementes, semeando o futuro desde 1856. A KWS ela fornece sementes de milho, soja e de outras cultivares também. E você encontra nas nossas lojas Rede do Campo. Pessoal, agradecer mais uma vez aqui, Zé. Você sabe, né? Você já é de casa, já. Você sabe o carinho que a gente tem por você, obrigado. né? Muito obrigada, viu, por esse bate-papo, por ter tirado o seu tempo. A gente sabe que é corrido. Pablo também, a gente sabe aí, né? 2 negócios pra cuidar, né, Pablo? 3 já, né? A gente sabe que não é fácil tirar um tempo, então a gente agradece de coração a participação de vocês. Foram dicas muito valiosas e muito insights que o pessoal vai poder pegar aí. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês e deixo uma última frase aqui registrando o que nós falamos. Comunicação não é aquilo que você fala, comunicação é o que o outro entende. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Conte comigo. Espero não, vou participar mais daqui a pouquinho. Daqui a pouco ficar na mesa. Vamos falar de Campete. Muito bom, então obrigado pela participação e vamos voltar para o episódio 2 para responder as perguntas aí do pessoal. Isso aí, obrigada.